Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBEG, bem-vindos ao seu curso Teses da Advocacia Geral da União 2.0. Vamos para a nossa tese de número 41, vamos para a nossa tese de número 11 do curso 2.0. Essa tese é muito importante para o cargo de advogado da União, porque envolve diretamente relação entre União, Estados e Distrito Federal. E, obviamente, que essa União, enquanto ente federativo, é o ente União representado em juízo e extrajudicialmente pelos advogados da União. Eu estou me referindo à celeuma existente entre União, Estados e DF acerca da aplicação do plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal decorrente da Lei Complementar 156 de 2016, e aqui vamos discutir o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que foi o objeto de julgamento pelo Supremo na ADI 7168. Bom, estamos diante de um tema eminentemente federal, com grandes chances de cobrança nos concursos da Advocacia Geral da União, seja para advogado da União, seja para procurador da Fazenda, seja para procurador federal, mas dentro desses cargos, a possibilidade de cobrança, especialmente numa prova de segunda fase, é maior para o cargo de advogado da União. Como de praxe, aqui vamos entender a tese a partir do entendimento do caso que foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E aqui eu monto meio que um caso barra enunciado, por isso peço que preste bastante atenção. Lei cria plano de auxílio aos estados e ao DF. Então, vamos partir dessa premissa. A lei cria um plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal, e essa lei flexibiliza o prazo para que estados e Distrito Federal paguem as dívidas com a União, e nesse caso nós temos, portanto, uma lei que cria um plano de auxílio aos estados e ao DF, flexibilizando o prazo para pagamento de dívidas que estados e DF têm com a União Federal a partir de dívidas ou contratos que foram firmados com o ente federativo maior. Aqui eu faço algumas perguntas que poderiam estar na tua prova de segunda fase. Qual a natureza jurídica dessa flexibilização legal? Essa é a primeira pergunta. A segunda, a União pode exigir que, para que os estados e o DF adiram ao plano de auxílio, eles desistam de ações judiciais referentes às dívidas e ou contratos renegociados? Essa pergunta, obviamente, parte do princípio de que isso está na lei. A União pode exigir que, para que os estados e Distrito Federal possam aderir ao plano de auxílio, eles desistam das ações judiciais que discutem as dívidas e ou contratos que são objeto de renegociação para essa flexibilização? Essa exigência não importa em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição? Você, esperto, esperta que é, já percebeu que as respostas a esses questionamentos estarão na ADI 7168 do Supremo Tribunal Federal, que será o objeto de estudo aqui da nossa tese de número 41. Vamos lá. Essa lei existe, é a Lei Complementar 156 de 2016, que representa a verdadeira tentativa de garantir apoio aos estados e ao Distrito Federal mediante estabelecimento de prazo adicional para pagamento das dívidas e redução extraordinária do valor das prestações mensais. A Lei Complementar 156 de 2016, portanto, cria o plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal, e o objeto da celeuma, levado a conhecimento do Supremo Tribunal Federal, se encontra especificamente no artigo 1º, parágrafo 8º dessa norma, que diz assim: a União poderá adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com estados e DF, com base na Lei 9496 de 97, e nos contratos de abertura de crédito firmados com os estados ao amparo da medida provisória tal, mediante celebração de termo aditivo, portanto, é um termo aditivo ao contrato, estabelece uma flexibilização de prazo adicional de até 240 meses para o pagamento das dívidas refinanciadas. Então, aqui, de fato, estamos diante de um plano de auxílio que flexibiliza o pagamento das dívidas que estados e DF têm com a União, permitindo, nesse caso, uma celebração de um termo aditivo para que exista flexibilização de prazo ou prazo adicional de até 240 meses para o pagamento das dívidas refinanciadas. Parágrafo 8º. A concessão do prazo adicional de até 240 meses, de que trata o caput deste artigo, e da redução extraordinária da prestação mensal de que trata o artigo 3º, depende da desistência de eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida ou o contrato, ora renegociados,
sendo causa de rescisão do termo aditivo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações. Perceba que a lei ela vincula a renegociação e, portanto, a flexibilização à desistência das ações que tenham por objeto as dívidas ou contratos renegociados por partes de Estado e Distrito Federal e diz categoricamente que é causa de rescisão do termo aditivo a manutenção do litígio, portanto, a não desistência das ações ou o ajuizamento de novas ações. Voltando aos questionamentos lá de cima, o parágrafo 8º em comento viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição quando condiciona a flexibilização do pagamento à desistência de ações e, mais que isso, ao não ajuizamento de novas ações sobre o objeto da dívida ou do contrato renegociado. A União pode exigir que, para que Estados e Distrito Federal adiram ao plano de auxílio, eles desistam de ações referentes às dívidas e ou contratos renegociados. Então, voltamos ao questionamento aqui do caso previamente entendido como objeto principal da ADI em questão. Vamos entender o que disse o Supremo Tribunal Federal, primeiro na petição 7.444. Disse o ministro Fachin: o caráter facultativo da celebração do termo aditivo de repactuação afasta a alegação de que isso representaria a criação de mecanismo capaz de excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Perceba que, já de cara, o ministro Fachin, na petição 7.444, diz que o caráter facultativo da firmação do termo aditivo previsto na Lei Complementar 156, artigo 1º caput, afasta a violação ao princípio a inafastabilidade da jurisdição. O Fachin disse nessa petição 7.444, não há imposição para a realização do termo aditivo, mas apenas facultatividade. Vale dizer, cabe aos Estados, caso tenham interesse na realização do termo, aderir livremente às condições legais estabelecidas, de modo que a jurisprudência dessa Corte entende que a facultatividade de cláusula ou termo contratual não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A possibilidade de a União adotar, nos contratos de refinanciamento de dívidas celebrados com os Estados e o DF, com base na Lei 9496, o prazo adicional de até 240 meses para o pagamento das dívidas refinanciadas, previstas na Lei Complementar 156 de 2016, constitui legítimo mecanismo de autocomposição. Não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, norma legal que condiciona a elaboração de termo aditivo à renúncia expressa e irrevogável ao direito e que se fundam ações judiciais cujo objeto é dívida ou contrato celebrado com a União. Então, a exigência aqui para que Estados e DF renunciem ao direito sobre o qual se fundam as ações que tem por objeto a discussão de dívidas e contratos objeto de renegociação por parte justamente da Lei Complementar 156 de 2016, não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, e essa jurisprudência representa uma decisão bastante importante para a União, especialmente no que diz respeito aos seus concursos. Na ADI 7.168, no julgamento da ADI que estamos analisando agora, o ministro Barroso, que foi o relator, e a sua tese venceu por unanimidade, diz o seguinte: as partes mais importantes estão rachuradas e peço que vocês acompanhem com muita atenção. Nessa linha, entendo que a exigência legal de que se cessem as discussões judiciais das dívidas repactuadas para os fins de possibilitar a concessão dos benefícios previstos no plano de auxílio da Lei Complementar 156 não viola a garantia da inafastabilidade da jurisdição, nem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. De fato, a adesão ao programa de renegociação da dívida é voluntária. Essa é a questão principal. Os Estados e DF vão fazer adesão ao plano de auxílio da Lei Complementar 156 de 2016, se quiserem, sendo que a contrapartida que eles precisam estabelecer enquanto medida de autocomposição é a desistência das ações e a renúncia do direito sobre o qual se fundam as ações cujos objetos sejam as dívidas ou os contratos renegociados por meio do plano de auxílio. Caso o ente repute oportuna a continuidade da discussão judicial dos débitos, pode decidir não aderir ao plano e levar adiante o litígio instaurado. Em outras palavras, a lei conferiu possibilidade de escolha ao ente devedor, que poderá manter a discussão judicial sobre a dívida específica ou, em juízo de oportunidade e conveniência, desistir do processo judicial correspondente, permitindo que o débito receba tratamento mais benéfico, no caso do plano de auxílio. Importa destacar que, obviamente, a limitação à judicialização alcança apenas
as ações relacionadas com os débitos ou contratos renegociados, ou seja, aqueles que fazem parte do plano de auxílio. Inexiste, dessa forma, qualquer impedimento jurídico ou questionamento judicial de matérias diversas que não tenham relação com o montante repactuado. Além disso, a exigência legal de desistência das demandas judiciais que versam sobre os débitos renegociados destina-se a possibilitar a própria concretização operacional do plano de auxílio aos estados e DF. Isso porque, caso se permitisse a continuidade das discussões judiciais, não seria possível a apuração e a consolidação segura dos saldos devedores. De certo, um saldo devedor estaria na justiça e outro na via administrativa nesse plano de auxílio, ou seja, no termo aditivo contratual, o que inviabiliza a renegociação dos débitos. A previsão legal busca, assim, eliminar interferências externas, assegurar a previsibilidade para os contratantes e distribuir de forma mais equitativa os ônus do ajuste entre as partes envolvidas. É preciso acrescentar que a adesão ao plano de auxílio da Lei Complementar 156 de 2016 pressupõe o reconhecimento do ente interessado acerca da correção do débito. Consequentemente, o prosseguimento de eventuais demandas judiciais relativas ao débito repactuado perde a razão lógica jurídica de ser. Portanto, existe o reconhecimento do débito, eu quero renegociar a forma de pagar, eu não vou mais discutir sobre a existência do débito, o que faz com que a ação perca o seu objeto. Permitir o comportamento contraditório de se anuir os termos da repactuação de débitos e, ao mesmo tempo, prosseguir com as ações a eles referentes, infringiria os deveres de lealdade e colaboração federativa. Ademais, tal autorização de concomitância submeteria a União a duplo encargo, aqueles assumidos na renegociação e os que teria que se submeter no caso de eventual tutela jurisdicional desfavorável. Ou seja, só quem se prejudica pela não desistência das ações é a União. Como se trata de um mecanismo de autocomposição, a contraparte de estados e municípios, no caso, é desistir das ações judiciais que envolvam discussão acerca das dívidas e contratos renegociados nos termos da Lei 156/2016, Lei Complementar. No mais, diversamente do que sustenta o requerente, porque o requerente queria a inconstitucionalidade dessa imposição acerca da desistência das ações, exigir a desistência de ações que versem sobre os débitos repactuados não acarreta situação de vantagem desproporcional da União. É o contrário. A gente viu que existe duplo encargo da União se isso não acontece. Na realidade, como já destacado, a Lei Complementar 156 concede benesse financeira aos entes, estados DF, prorrogando o prazo de pagamento de seus débitos e reduzindo os valores das prestações mensais das dívidas. Nesse cenário em que a União abre mão de receber seu crédito em menor espaço de tempo, não há como vislumbrar a prioristicamente e em tese qualquer vantagem irrazoável em favor do ente federal. Portanto, o dispositivo questionado, ao estabelecer condição razoável e adequada à implementação do plano de auxílio aos estados e Distrito Federal, não incorre em violação ao texto constitucional. Voltando, portanto, ao nosso questionamento, essa flexibilização tem que natureza jurídica? Ou seja, a lei que flexibiliza o prazo para pagamento de dívidas com a União, formando, portanto, um verdadeiro auxílio aos estados e Distrito Federal. Qual é a natureza jurídica da flexibilização? É mecanismo de autocomposição. A União pode exigir que para que estados e DF adiram ao plano de auxílio, desistam de ações judiciais referentes a dívidas e ou contratos renegociados? Sim, existe previsão legal nesse sentido, e essa exigência não importa em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição? Não. Então aqui estão as respostas aos nossos questionamentos, obviamente respostas diretas, porque a fundamentação de tudo aquilo que nós vimos está no próprio entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, no voto da relatoria do ministro Barroso. E eu trouxe os pontos 10, 11, 12, 13, 14 e 15 pela inteireza desses dispositivos, exatamente porque existe o desenvolvimento de uma argumentação bastante favorável à União. Então, não é inconstitucional a previsão constante na Lei Complementar 156, artigo 1º, parágrafo 8º, e toda essa fundamentação do Barroso, ela importa em tese favorável à União. Em todos os momentos, o Barroso assegurou a constitucionalidade do dispositivo, analisando inclusive sobre o aspecto de prejuízo para a União
no caso da decretação da sua inconstitucionalidade. Então, é um julgado muitíssimo importante para a AGU, aquele que está previsto na ADI 7168 e importa em verdadeira tese, importantíssima tese para os concursos da Advocacia Geral da União, no nosso caso, no caso do nosso curso 2.0, tese 11 ou, no caso da conjugação dos dois cursos, tese 41. Muito bem, tese 41 ministrada. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.